Educação Médica de Goiás, essa entidade de educação médica continuada, desse estúdio, que ficam essas lives todas arquivadas no site da MG e no YouTube, para servir aos médicos desse aprendizado contínuo sobre vários setores da medicina. Hoje aqui, recebendo o professor Vitor Budunk. O professor Vitor é da Universidade de São Paulo, da USP, Faculdade de Medicina, professor, assistente, e que está hoje aqui em Goiânia, no nosso estúdio, e vai poder nos brindar aí com a história da medicina fetal, passado, presente e futuro, de uma forma bem interessante, que serve, portanto, de aprendizado e também no aspecto filosófico. Senhor Vitor, prazer enorme tê-lo aqui conosco. Fique à vontade. Boa noite a todos. Eu vou apresentar esse bate-papo, uma aula, umas pinceladas sobre a especialidade, que na verdade a medicina fetal é uma área de atuação, né, da ginecologia e obstetrícia. Após a residência, o programa terceiro ano, você pode fazer um R4 em medicina fetal e algumas casas têm até a preceptoria em medicina fetal, como é o caso da nossa faculdade lá em São Paulo, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então é um bate-papo que eu apresentei uma vez ou outras, vamos correr, falar um pouquinho da medicina fetal, passado, presente e futuro. Na verdade, o que nós vamos falar são esses pilares, tá, hoje, que é a ultrassonografia, que confunde até com a própria história da medicina fetal. O desenvolvimento foi muito paralelo, muito junto. Genética, hoje em dia, genômica. Os procedimentos invasivos, tanto diagnósticos, que já tem muito mais idade, quanto os terapêuticos, que datam só de apenas 25 a 30, 25 anos, mais ou menos. Verdade, a história da ultrassonografia, falando o primeiro tópico, era um sonho, é um princípio de radar, como está mostrando ali, e você vai, através do tempo que o eco, na verdade, muitos países usam a palavra ecografia, na verdade, nós estudamos o eco. O pulso ele vai levando a onda, ela atenua um pouco, progride um pouco, e a gente estuda o que volta, justamente como um radar. Pra vocês terem ideia, ó, foi uma revolução que data já dos anos, começo dos 70, tá? E que abriu portas para a obstetrícia e a chegar ao feto de uma maneira que revolucionou de maneira verdadeira o approach, né? Como chegar ao produto da concepção. Esse aqui, para quem tem a curiosidade, era um modo A. O modo A não tinha, era verdadeiramente um radar. O eco batia em alguma coisa, voltava, calculava a distância pelo tempo ali, a diferença de frequência, os princípios ainda do Doppler, né? E acabava fazendo uma coisa bem singela, mas você podia falar que uma apresentação era cefálica, era uma escala de cinza, e para isso parece simples, mas tem sistemas de filtragens muito complexos, semelhantes a de rádio FM, para que você consiga transformar a impedância acústica em grau de cinza, indo do preto para o branco. E vocês imaginam que em 61, e aí 74 começa a esquentar a coisa, você conseguia apresentação cefálica ou pélvica, e a mão do obstetra às vezes erra, mas aqui tinha algumas coisas, uma placenta prévia, algumas coisas dava para ver, tá? A morfologia foi bem depois. A história da medicina fetal, ela começa, na verdade, que fala-se pouco, mas se você fazer uma proposta histórica, você imagina a sociedade médica na Suécia, uma mortalidade infantil de 17 para 1000 em 1970, 72, desses 17 para 1000, 9 eram mal formados, né? Sobrou prematuridade, coisa. Então, eles começaram a fazer, junto com a legalização das interrupções em casos sem prognóstico, começaram a ir no sentido de fazer esse diagnóstico e evitar o nascimento de crianças que fatalmente contribuiria para uma mortalidade infantil, que era a malformação. Com isso, desenvolveu, junto com esse respaldo legal, aí teve o pano de fundo. E ainda a genética, que é a primeira estudo cariotípico de feto clínico, foi em 68. Tá? Então você podia fazer o cariótipo, você tinha uma legislação que permitia, você tinha uma mortalidade que dependia basicamente de malformados. Com isso houve um grande desenvolvimento, e aí, voltando ao assunto da ultrassonografia, com séries maiores para a taxa de detecção dos grandes defeitos, a ecocardiografia fetal a partir de 80, e finalmente os anos, começo dos 90, com grande rastreamento, que hoje é a grande palavra, tá? O diagnóstico é feito pelo ultrassom e o rastreamento
das doenças genético-cromossômicas é também usando ultrassom e outras coisas que eu vou falar. Depois veio o Doppler, que era conseguia, na verdade, medir a velocidade, através disso ver as respostas às modificações placentárias, nos casos que iam combinar com insuficiência placentária ou com uma má invasão do trofoblasto nas túnicas médias até 26 semanas. E olha como é que fazia, era um modo M. Modo M que a gente fazia, eu tinha canetinha, você ia na anatomia e saía da ilíaca e ia indo para a direita ali, para o mediano, né? E pegava a uterina, que é esse padrão aqui, ó, tá? Território uterino, essa já com a resistência aumentada. Depois cerebral média e umbilical, duto venoso, tudo isso veio nessa onda de melhoria. Agora eu já tenho a imagem, eu tenho um modo B dinâmico, preto e branco correndo, eu jogo um triplex com colorido, eu pego a movimentação dentro dos vasos e faço esses estudos de velocimetria muito facilmente, ou com algum treino muito difundido. Vamos para frente. Travou o passador, faz favor. Então, quais os princípios da ultrassonografia obstétrica? Aquele básico, a gente nem fala da fetal. Posição da placenta, peso, posição do feto, quantidade de líquido. Estacional, não tem o que falar. Todo ultrassom tem isso. Tá? Biometria, crescimento, posição do feto, condições da placenta, condições do líquido. Identificar anomalias na obstétrica morfológica, sejam incompatíveis com a vida extrauterina, ou seja, as que necessitam de cuidado pós-parto imediato, ou ainda que podem ser tratadas ou controladas com tratamento intraútero. Essas são as diretrizes, por que a gente está fazendo ultrassonografia, tá? Isso já tem muito tempo. Qual é a importância desse diagnóstico? O Wentz Lewis, que é um estudo americano, a gente até tem conhecimento, publicamos alguma coisa junto em rastreamento de Down, ele chegou ao cálculo que você gasta, cada dólar que você gasta no diagnóstico, você economiza por baixo em 70. Aqui ninguém fez essa conta, mas é até mais, porque em atendimento e tratamento pós-natais. Correção cirúrgica melhora prognóstico, menor tempo de internação. Então, o diagnóstico, de fato, vale a pena. E precisa saber o que dá para ver, o que vale a pena ver. O que dá para ver na ultrassom morfológico? Bom, trouxe de bom. Local e data adequada para o parto e atendimento pós-natal no caso do mal formado. Melhora resultados a longo prazo, com certeza. Menos morbidade. Você preparar o nascimento, está tudo prontinho. Altíssimo valor preditivo negativo. Isso fala-se pouco. A gente trabalha com coisas de baixa prevalência em termos de alterações fenotípicas ou malformações. Então, quando está normal, o seu valor preditivo é altíssimo, sabe? Depende da prevalência do valor preditivo positivo e negativo. Em baixas prevalências, você não viu nada. Numa paciente quase nunca acontece nada, você tem muita predição negativa. Tá? E nos casos letais, estamos vendo uma mudança lenta e gradual, apesar do benefício evidente, lenta e gradual, inclusive, dizendo no nosso país, lá fora desde 69, 70, 74, mais tardar, já se tinha essa mentalidade, como eu falei no começo. Bom, e alguma coisa traz ruim? Sim, o falso positivo. O custo do falso positivo é muito mal calculado, em mãos mal treinadas ou em escorregar pelo próprio método que não é perfeito, e às vezes você dá uma notícia falso positivo, tem um custo emocional, um custo de repetição de exames, que é muito difícil quantificar, mas que existe também. Isso é uma coisa que trouxe de ruim. Bom, depois veio a avaliação da vitalidade, onde o Uruguai e Brasil, a gente tem o primor no mundo disso, e hoje com a computadorizada, que tem uma interpretação menos dependente do operador, nos casos de restrição severa, grave, não posso severa, altamente reprodutível, você não depende, ajuda muito em casos difíceis, não quer muito treinamento, mas sim entendimento do que vai fazer o teu exame, a conduta. Nisso o profissional treina para saber o que ele está lidando na restrição e na insuficiência placentária. E aí ele tem essa computadorizada, se você puder lançar a mão, de fato existe algum certo ganho. Se não, a cardiotoco tradicional com um bom intérprete não tem problema nenhum. É preferível a tradicional, principalmente na restrição. E o rastreamento? A gente fala, bom, nós vamos rastrear. Rastreamento, por definição, não é diagnóstico. Eu vou selecionar pacientes com risco aumentado por uma certa patologia usando um método pouco invasivo ou não invasivo. O ultrassom é típico para isso. Depois tem a bioquímica e o genético, que é a crista da onda nos últimos 10 anos, com o DNA fetal circulante no sangue da mãe. Bom, está aqui um exemplo que não tem como escapar. Se houver uma política de detecção de malformação ou se quiser tranquilizar no valor negativo, não sei se não cai uma revolução.
poucos exames em toda a medicina, na minha humilde opinião, e eu te dou os números, tem tanto rendimento tão bom. Por exemplo, para a trissomia do 21, e por que falam tanto no Down, Down, Down? Não existe perseguição ao portador de Down, nada disso. É que as outras, a 13 e 18, são muito mais raras e o ultrassom não escapa. Ele tem uma sensibilidade de praticamente 100%. Se houver um programa de detecção do Down, ele chega a 70%, 75% de detecção com 5% de falso positivo. Ainda assim, lembre-se, uma mulher a cada 20 vai deitar lá, vai dar uma nuca acima do percentil 95 e nós vamos ir para etapas posteriores, tem que ter isso em mente. Mas não existe nada em medicina com isso. A mamografia para câncer de mama não chega a esses 80 com 5 de falso positivo. O antígeno prostático específico para CA de pró não chega. É um rendimento espetacular. Por isso o Pegotante, o mundo inteiro segue o Programa Mundial da Translucência, desenvolvido em Londres, no King's College, até hoje, controlado e auditorado pela Inglaterra e no mundo inteiro da mesma maneira. É demais. Funciona, é bom, tá? E aqui tem os padrões técnicos que não interessa para todo mundo, mas aqui tudo que está errado, eu quero isso aqui, tá? O DNA ocupando bem, vendo bem o perfil certo estrito para não biselar. E na verdade a translucência é um acúmulo de água, uma transsonescência, tá? É preto. Entre a pele e a tábua occipital ou a região do pescoço do feto. Limitações. Depende de operador, você tem que ter um treinamento, tempo do exame, qualidade de equipamento, tá? Então, já estamos mais de 100 milhões de testes no mundo inteiro e alguns vieses foram vistos em examinadores não auditados pela Fetal Medicine Foundation. A gente sempre aconselha. Faça o treinamento, é online, está fazendo ultrassom? Entra lá, fica escutando a aulinha, manda teus exemplos, participa e entra com ter a certificação da Fetal Medicine Foundation. Em inglês, é americana e tem aqui na América Latina toda, no Brasil, com muita força. Tá? Então pode subestimar, cai a sensibilidade, escapa mais. Então os vieses são devido a esses fatores aqui muito claros em quase todo exame ultrassonográfico, não é só para translucência. Não importa qual a especialidade, a ultrassonografia tem essas características. Limitação é custo. Métodos que aumentam a detecção trazem em si custos bem maiores. Você vai ter que fazer uma biópsia de vilo, vai te custar aí uns 600, 700 dólares, aqui uns 3.500, dependendo do operador. Poucos lugares públicos oferecem o invasivo de certeza, já que o rastreamento só seleciona risco. Depois eu tenho que ver, é ou não é. E ainda assim o valor preditivo positivo sai direto já no teste. Um para 30, um para 55, um para 200, um para 180. Isso já vem, tá? Mas, na verdade, o rastreamento é para todo mundo. Se houver uma política de detecção de aneuploidia, do tipo que o Brasil cada vez mais tem, pelo menos em alguns estados que a gente anda por aí, rastreamento é universal, tá? Isso tem evidência 1A. Para anomalias cromossômicas, fantástico. Para grandes malformações, também. Mas para pequenas malformações, estou falando de 11 a 13 semanas e 6 dias. Lembra que o Programa Mundial é padronizado nessa idade gestacional. Ou o comprimento cabeça nádica de 45 a 84, ou de 11 a 13,6, a grosso modo. Aí você tem, para malformações as grandes, está pegando cada vez mais, mas a base dele é para rastrear alteração cromossômica e não de fenótipo, malformação. Aí o custo vai. Se você usar combinado, existe bioquímica, aí precisa o kit de laboratório, você vai ganhando sensibilidade, tentando diminuir falso positivo. Ainda é uma pedra no sapato, uma a cada 20, se assustar, que aumentou o risco com a síndrome de Down acima do percentil 95, tá? E aí você vai para o NIPT, também é um pouco mais caro, mas ganha muita acurácia. Então, as limitações desse método, principalmente em países continental como a gente, com questão tanto de aparelhagem, de renda, de formação de profissionais, precisa ter o suporte e o apoio para dar em todos os casos positivos, nós não temos. Eu acho que cariótipo grátis no Brasil, acho que é Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, o IMIP em Pernambuco, a pessoa entra e faz o seu estudo cariotípico genético no feto invasivo, sem gastar dentro do SUS, ainda não está muito difundido perto do que poderia ser. É para todo mundo, mas saber o que o casal quer também é importante. Você conversa um pouco, explica o que é, quem aconselha o paciente. Na unidade básica de saúde, serviço público é mais complicado, porque ela não é sua, aí a gente vai ao residente, tenta falar, conversa, ela vem um pouquinho desorientada, vai lá na HC, faz na fetal ali, e ela não está entendendo direito o que está acontecendo. O ideal seria um aconselhamento ou uma explicação do exame bonitinho. Nisso, se a paciente, muitas nem tem interesse, tá? O que o casal quer? Ah, é para ver isso? Não, obrigado. A gente apoia que é para todo mundo, mas precisa pensar e direcionar para populações e ver
está acontecendo? A gente no Brasil não tem essa auditoria, essa avaliação completa do que está acontecendo de fato com essa morfologia do primeiro trimestre para rastreamento da síndrome de Down. Tem bastante coisa aqui. Então, o programa, quando aplicado de forma completa, tem uma acurácia muito boa. Acurácia é tudo que acerta o exame. A gente usa essa palavra em inglês, accuracy. Acurácia é o seguinte, você pega todos os verdadeiros positivos, todos os verdadeiros negativos e divide por todos os testes. Intuitivamente, é o que o teste acerta sobre todos os testes. Isso é acurácia em epidemiologia. Ela é muito boa na detecção de anomalias cromossômicas se usar os métodos que nós temos, tá? Atenção a custos e treinamentos. Para a detecção de malformação, o grande padrão é acima é o segundo trimestre. E o DNA fetal livre? Revolucionário. Se não fosse o custo, você consegue fazer uma identificação da ausência de aneuploidia ou presença detectada, não detectado, que ainda é rastreamento, não é considerado diagnóstico, mas um falso positivo de 1 para 1.500 e falso negativo, ou seja, de todos os doentes, um que não dá certo, dá normal, o teste ele é doente, 1 para 2.000. Acabou. Hoje em dia, o diagnóstico pré-natal identifica genes ou alelos que não estão presentes na mãe, mas estão presentes no feto, por herança paterna ou mutação nova. Determina o RH fetal, importantíssimo. A gente fazia o sexo fetal nas hiperplasias congênitas suprarrenal, com fator de risco, um casal com 25% de chance, as monogênicas que não estou falando. Paternidade, é tudo por aqui hoje. A gente está invadindo cada vez menos e ainda bem. Tá, então, no NIPT é um acrônimo, No Invasive Prenatal Test. Tá? E todas têm várias patentes, todas chino-americanas, e você detecta, não detecta, ainda assim o fabricante diz que ainda é rastreamento, mas é efetivo. Tá? Hoje em dia a gente fala, juntou a translucência normal com o NIPT normal, para as clássicas aqui, 28, 21, 18, 13, sexuais um pouquinho pior para o Turner, inclusive, mas os Turners muito graves também, a ultrassonografia pega muito com cardiopatia e gromo. Tá, diminui o número de testes invasivos, fato. Tanto é que eu fazia muitos anos fazendo muito teste invasivo. E hoje, esse ano, acho que eu fiz 3. Ainda assim, porque às vezes o NIPT dá positivo, você tem que carimbar com o invasivo, tá? O diagnóstico é muito mais precoce para as grandes famílias de risco, um risco de 25%, às vezes 50%. E a redução na necessidade de uso anti-D, com feto RH negativo, você vai economizar aí o Rogan, que não é tão barato. Aí, todos esses. O Rogan, o anti-D clássico, tá? Você economiza aí uns 300, 400 reais nos fetos negativos, tá? E os diagnósticos está caindo. Fazia-se aminocentese, desde 68 a primeira clínica, fetoscopia, sabe? Depois cordocentese, foi uma revolução, acesso ao feto direto, 1983. Fernanda Foz, a Inglaterra tinha feito o Rodecam, mas o da Foz padronizou a técnica guiada por ultrassom e venceu de longe. New England Journal of Medicine, em 83, você entrava no cordão guiado por ultrassom. Antes a gente fazia o Rodec, eu peguei essa fase na França, um fetoscópio, entrava com o guia, o fetoscópio entrava com a agulha paralela, acertava o cordão sob visão direta. A partir de 83 e até 93, Fernanda Foz criou isso e publicou no New England, durou 10 anos, e depois, que era o grande triunfo das infecções, porque para o resto nós tínhamos a amniocentese, a biópsia de vírio. Ela durou porque agora tem a PCR, né? Você tem a cadeia de polimerase e a reação, e você tem uma sensibilidade para toxoplasmose, porque você quiser. Já no líquido amniótico a gente não usa mais, faz muitos anos que eu não faço uma cordocentese. Mas foi isso. Cariótipo por bandeamento, você tem técnicas moleculares muito mais rápidas, pode pedir um FISH, hibridização genômica comparativa, todas essas coisas que o teu geneticista tem que explicar. Você está com a paciente, você tem um plano de assistência a ela e tem uma equipe. Você acha que eu vou conseguir estudar tudo isso? Vou fazer um exomo que pega, um array se pega o iCard ou não, a doenças raras? Você tem que ter uma multidisciplinaridade na medicina fetal. E esse é o grande macete de fazer uma boa medicina fetal. Procedimentos invasivos terapêuticos também, outra coisa que está na crista da onda. E o que nós vamos fazer para quem? Parece que a pessoa fica animada com isso e fala, agora poxa, eu vou operar, eu vou fazer, mas precisa tomar muito cuidado. Na verdade, existem só 3 procedimentos que têm nível de evidência 1A para tratamento em medicina fetal. Um deles é fazer uma fetoscopia e fazer a
queima das anastomoses com laser, as anastomoses arteriovenosas do gêmeo monocoriônico diamniótico, cujas chances vai dar um cara aqui preso, outro com polidrâmino, esse aqui é o doador receptor bexiga grande, esse sem bexiga, toda a classificação, tá? Não é o intuito dessa aula e dessa bate-papo de falar isso, mas é uma coisa que tem evidência humana. Você melhora muito, tá? Ela corre em 10 a 15% das monocoriônicas e amnióticas, e você consegue, com laser, melhorar muito o prognóstico, tá? É uma ablação a laser de comunicações vasculares, tá? Faz de 16 a 26 semanas. Tá? Sobrevida, se você não fizer nada, principalmente nos quinteros 3 em diante, é 10%. Com a amniodrenagem, 56%. Ficar esvaziando o líquido, é a de repetição do receptor que vai fazendo poliúria. Na verdade, é complexo a bioquímica e a fisiopatologia dessa coisa aqui. Essas transfusão feto-fetal muito difícil. E o laser melhorou muito. A sobrevida foi para 3/4. Tá? E o grupo de amniodrenagem também foi abandonado. Na Europa se fez muitos trabalhos. Hoje é 1A para o laser. Tá? Isso eu considerei minimamente invasivo. Agora falando de cirurgia propriamente dita, a gente tem os critérios clássicos do professor Mike Harrison, da Califórnia, tá? Foi o primeiro tratamento para a uropatia. Ele fez um shunt vésico amniótico. Tive a oportunidade de conhecer esse menino que em Newport, Rhode Island, em 95, foi o primeiro caso que foi feita uma derivação. O menino estava lá com 19 anos, 17, se lembra. Tá, o que eu preciso são os padrões, isso tem que ser respeitado, senão você já entra dando tapa em ponta de faca. Ausência de aneuploidia, ausência de malformações associadas. Senão você pega uma cardiopatia com malfalocele, com coisa, uma espinha bífida com cardiopatia, começa a não ter aquele intuito. E eu preciso uma coisa chamada função preservada do órgão. Eu preciso saber que aquilo que eu estou tentando tratar ainda vai funcionar um pouco, vai paliar pelo menos, que não é o caso nas uropatias. O rim às vezes está muito já deteriorado. Benefício na terapêutica tem que ser comprovado, e naqueles 3 tem. Transfusão feto-fetal, hérnia diafragmática, colocar um balão endotraqueal para o pulmão crescer, e a espinha bífida aberta, as cirurgias corretivas intraútero, tá? E balançar bem o risco materno-fetal. A espina é um grande sucesso, é uma patologia muito depauperante para o paciente, ela pega tudo o nervo que tiver daqui para baixo, dependendo da altura, você vai ter paralisias espásticas, descontrole de esfíncter urinário, anal, motor das pernas muito comprometido, hidrocefalias em 85 a 95% dos casos. Tá? Então, o prognóstico da mortalidade era de 14 a 20%, sem contar os acidentes em casa, primeiro e segundo ano de vida, com herniação do cerebelo no forame magno, né? E medula presa, com as correções pós-natal. Então, a gente melhorou um pouco. Então, você escolhe os critérios de seleção, são clássicos, tá? Grande objetivo é diminuir a mortalidade e diminuir, não é acabar, a derivação ventrículo-peritoneal e talvez menor grau de meningite, de consequências das hidrocefalias na infância, tá? A cirurgia aberta, ainda que tem padrão 1A, hoje tem a forma endoscópica, tá? Como é que foi o histórico dessa? Já que a gente vai falar um pouco de passado, é legal conhecer um pouco. O principal é conhecer a fisiopatologia das lesões fetais, história natural das potencialmente tratáveis. Foi assim que começou nos anos 70, 80. Experimentação animal exaustiva e completa. Eu tive a oportunidade de ver os vídeos da Majejda, que era uma, acho que romena, radicada nos Estados Unidos. Tá? Ela fez em cavalo, em ovelha também, porque ela não operava o feto, ele nascia no estábulo e ficava estatelado no chão. Coisa impressionante. Os operados, ele dava uma patinada ali no meio das secreções, lá do líquido, depois ele ficava em pé. Então começaram a ver que o negócio tinha um grande potencial para passar para a espécie humana, tá? E aí também desenvolvimento de técnicas, aparelhos adaptados, né? Tá todo mundo patenteando coisa, eu vou falar um pouquinho no final. Grampos para a cirurgia americana da espina, que ele faz a hemostasia da esterotomia com grampo, aqui a gente faz uma mini esterotomia, marsupializa a membrana, e você vai desenvolvendo técnicas e aparelhos. Um pouco de primeiros atos de cirurgia fetal. Em 1925, o Bors fazia amputação de membro feto suíno, 66 e 69 Ascenso faziam transfusões. Primeiros tratamentos foram realmente na imunização RH com transfusão intraperitoneal, muitos aqui vão lembrar disso. A maioria das complicações maternas e fetais estão ligadas ao trabalho de parto prematuro. E é isso mesmo, e até hoje é assim. É difícil ou possível de controlar.
E após esses anos aí, teve uma lacuna de uns 15 anos para voltar nos 90, o Harrison em 85, como eu falei, para uropatia obstrutiva. Depois ele fez em macacos com melhora neurológica, com chute para hidrocefalia, está abandonado. O Meulich, que é um suíço, até hoje um dos maiores casuísticas de correção de meningomielo, em Carneiro, a Mazejda era com esse suíço juntos, a Miségida, que está em 86. Melhor resultado anatômico funcional até em encefalocele fetal em macacos. Então são modelos animais onde você tem que ter um custo enorme de fazer pesquisa em animal. Os modelos melhores que seriam primatas são caríssimos e não tem problema ético. Então, isso aqui é parte de uma história que é bonita e hoje estamos colhendo muitos resultados graças a esse histórico. Tá? Ovelhas e mamíferos menores não são modelos adequados, é difícil. Primata é o único aceitável para estudar segmento. Tá? Então, depois, você vai ter gravidez depois, não vai ter, fertilidade, o diabo. Tudo isso foi 200 casos descritos e testados em macacos antes da etapa humana. São Francisco, Paris, anos 70 e 80, tá? Bom, já foi. Macaca fasciculares, eu trabalhei um pouquinho na França com ela em transplante de célula-tronco de vesícula vitelínica para fígado. Trabalho bonito em déficit imunitário congênito. Mas, poxa, é difícil. Você tem que imobilizar com ketamina, intuba. E é um modelo caríssimo, tá? Tá? Foi a base do que foi feito para conseguir hoje. Esterotomizado sem intervenção fetal. Feto submetido à cirurgia, iam muito mais para esterectomia. E o Brasil? O Brasil, o que a gente fez de fetal de tratamento? O professor Salomão e o Meloni, eles faziam transfusões intraperitoneais, guiados por radioscopia aqui no HC, em 73. Final de 70, aqui, o Bianca Lana criou um banco de sangue e metodologia para guia ultrassonográfica de transfusão fetal. Ó. Início 80, o Kumura com ultrassom modo B real time. Antes era aquele A que não tinha imagem, não tinha tempo, não mexia a imagem. Identifica o abdômen e fígado para posterior transfusão. A Universidade Federal de São Paulo, com o professor Moron, conseguiu as derivações de hidrocefalia e colocação de drenos urinários. Unicamp, início dos 2000, cirurgia a céu aberto para meningo fetal. O programa Unifest foi interrompido. Aí esperaram o MOMS, foi 2011, pararam, deram uma moratória para não tratar mais, esperou provar, evidência 1A, controle randomizado, prospectivo, que valia a pena operar. Quem é o candidato à cirurgia fetal? Uma lesão operável, mas que evolui antes de 30 semanas. Se não com a evolução do berçário, eu não vou me meter a fazer uma cirurgia com 30 semanas, 29, 32. Não, aí eu tenho berçário, eu vou falar um pouquinho de placenta artificial no fim. Um tratamento intraútero, descompressão, derivação, reparo direto, tá? Ó, nível de evidência 1A, a espina, é a síndrome de transfusão feto-fetal com laser, tá? E a hérnia diafragmática com oclusão traqueal. É isso, o resto tudo 3, não dá para falar que é realmente... Tá? Fetoscopia e cirurgia endoscópica, primeiro publicou no Lancet, tá? Final dos 70 e início dos 80, já era praticada no Fetoscopy Grupo, fundada pelo Yves Dimes, Charles Broderick e o Harrison, francês, inglês e americano. O controle era por eletromiografia do trabalho de parto prematuro, é o grande problema nosso até hoje. Por isso tentar minimamente invasivo, coisas mais cedo e um melhor controle do trabalho de parto prematuro, tá? Taxa de fertilidade é importante, porque você vai fazer uma cirurgia para saber se a mulher vai ter a sua prole depois tranquila. E a fertilidade parece não ser um problema. Lá no HC nós já temos terceira que já engravidou depois de cirurgia para a espina. As outras, a laser para transfusão e o balão para hérnia, não mexe com fertilidade. Tá? As endoscópicas começaram agora, hoje os instrumentos são finíssimos. Tá? Os endoscópios de figa passam uma agulha 17 gauge, já são a norma, mas ainda para as espinas entra com trocata, isso aí eu estou falando para o laser. Tá? Vou passar rapidamente, tentaram ver endoscópio, abandonaram, voltou agora de novo, aí cada um vai estudar aquilo que lhe interessar dentro disso. Tá? Brunner era o pioneiro na endoscópica, no Colorado, acho. E hoje ainda é muito semelhante ao que faz, só que cobre, não faz a sutura total do reparo da lesão, mas põe uma placa de celulose. Bom, eu vou falar um pouquinho do que pode ser, que nós estamos falando tudo da cirurgia, eu estou brigando com a prematuridade. Então, a gente trouxe um pouquinho
do ambiente extrauterino, o que é isso? Isso é uma placenta artificial, útero e placenta artificiais, tá? E a turma está trabalhando, a Philadelphia Flake e outros nos Estados Unidos, seriam fetos de 22 a 28 semanas, tá? Ou 23, 24, para grandes prematuros e por causa de substituir uma cirurgia fetal. Eu consigo transferir ele, por enquanto em carneiros e porcos tem sucesso. Eu estou falando da última parte da exposição, que já é o futuro. Dificuldade é o procedimento de transferência. Eu vou tirar ele do ambiente materno e eu vou transferir. Em 1h15 já estão conseguindo, tá? Com todo o ambiente de líquido amniótico, de cateterização, de veia umbilical, de não perder a bomba, de conseguir temperatura, tá? O modelo aí para porcina é bom para a gente, tá? Em carneiro já estão vendo que não tem hemorragia intracraniana nem injúria cerebral, você está pegando um prematurinho, 24 semanas, 23, 24, está jogando ele num útero e numa placenta artificial. Tá? Agora, o desenvolvimento do coração e características de bomba ainda tem que ser testados, como vai ficar o miocárdio. A Food and Drug Administration, isso eu estou trazendo do Congresso da Sociedade Internacional de Medicina e Cirurgia Fetal, que eu faço parte, foi do México o ano passado, em novembro. Então, ele já tem o Early Feasibility Study, factibilidade, 5 ou 600 já estão testando eficácia, eles querem os primeiros 100 fetos, tá? Tentando aprovar para em seguida prever uso comercial. Claro que essa turma aqui está prevendo esse biopod, vão patentear, já tem outros também concorrendo. E parou de novo. Qual a característica disso? Ele precisa de uma troca sanguínea contínua, é um saco de plástico, não tem muita coisa. Feto na água, água entre aspas. Características fisiológicas bastante preservadas. 3 a 4 semanas em carneiro já conseguiram, que é o que a gente precisa, né? Com 24, 28. Espera-se diferenças entre os sexos, já estão estudando tudo. Propósito de fetos femininos começar com 23 e masculino com 24. Grande questão, eu resolvo a factibilidade de um útero e placenta artificial. Nós vamos ter que escolher quem vai para a placenta artificial. E aí já estão fazendo com scores, né? São vários CRIB2, SNAP2, SAP3. Entram dados locais da situação prévia de berçário. Eles estão estudando tudo isso para ver quem eu vou poder levar ou não. Isso vai depender da tua assistência perinatal, tá? Os 3 correlacionam bem com mortalidade, melhor foi esse SNAP2, depois vocês podem procurar e ver o que entra. Cada um desses é uma sigla, tá? E de situação de berçário, de mortalidade, complicação. Na verdade, a mortalidade não é o mais grave em cirurgia fetal. O que precisa ver é morbidade a longo prazo. E às vezes o fetólogo faz aquela cirurgia linda, de espina, e a criança, em vez de andar com 1 ano e 1 mês, 2, ela operada 20%, se não operar, vão deambular com 30 meses. Se opera, vai para 40%, ainda tem 60% de não deambulação. Pelo menos metade não deambula com 30 meses. O controle de esfíncter está quase impossível controlar. Prematuridade está difícil. E amanhã acho que eu vou falar um pouco disso. Hoje eu não trouxe dados porque é um bate-papo. Teríamos que separar por idade gestacional. Quem seriam os candidatos? Os fetos que a cirurgia fetal falhou? Ou em vez de indicar, eu deixar um ambiente para depois tratar naquele ambiente? Estamos indo para um futuro, tá? E outra coisa que apresentaram e que é legal a gente pensar, que é saindo do born, que é o celeiro, para o lado da cama. Usar células-tronco com tropismo para tecido nervoso, você injetar no cordão mesmo, ela vai parar no defeito. Derivadas de placenta melhoram paralisia em ovelhas, estão andando. Até um brasileiro trabalhando em Massachusetts, que é o Dario Fauza, mexe com isso, tá? Você avalia com citometria de fluxo para ver o fenótipo das células. Tipo aquelas que você injetou, se elas diferenciaram através de citoquinas específicas. Futuro, recrutar células troncas endógenas, propondo membrana a ser colocada na cirurgia. Eu posso também fazer um híbrido. Eu faço cirurgia e coloco a célula tronca direto lá, em vez de esperar um tropismo por tecido nervoso, com uma injeção via cordão umbilical fetal, né? Cordocentese. Aqui pode ser com endoscópico e colocar na cobertura endoscópica alguns fatores de tronco endógenas que vão melhorar essa recuperação do nervo que está lá. Bom, isso aqui são os dados da meningomielocele no começo, deixa eu ver, 6% de mortalidade, está prevalecendo todos os critérios do MOMS, tá? Já acabou isso, aqui é um pouquinho da cirurgia aberta. Falar um pouquinho de hérnia, ainda dá tempo, gente? Está indo bem? Então,
falar um pouquinho de hérnia, então aquilo era a espina, era um pouquinho do futuro. A hérnia para céu aberto está praticamente abandonada. Hoje a gente põe, em muitos centros fazem, inclusive no Brasil, uma técnica elegante, você põe, como não tem fluxo, às vezes vai contra o que as pessoas entendem, mas não tem fluxo. Você não acha amniócito em trato respiratório fetal. O fluxo é sempre do pulmão para fora, tá? Não é que ele aspira líquido, você não acha. E essa é a base disso aqui. Eu estou com uma hérnia mecânica que tirou o diafragma, sobe o intestino, o estômago, às vezes fígado. Eu plugo a traqueia, aumento a pressão e aquilo vai devolvendo, porque o líquido que tem o sentido pulmão, líquido amniótico, líquido pulmonar fetal, vai fazendo uma mecânica e voltando esse diafragma, tá? Resultados são bons, hoje já tem evidência 1A, parou de novo. Tá, então esse é 1A, tem que fazer, e aí tem todos os dados técnicos, vocês veem as características e as indicações, 26, 28. Para adenomatóide a gente não usa mais, parou de novo. Se quiser mudar para mim, obrigado. Neuropatia obstrutiva também não vamos falar, porque não estamos tendo muito resultado, parece que a gente sempre chega tarde, que o rim já está com uma displasia glomerulocística. A gente no HC fez e publicou em 98 biópsia renal nesses casos de obstrução. Quase todos os rins já estão displásticos, difícil você ter glomérulo funcionante. E esses caras que são da França, junto com a Bélgica e Estados Unidos, a grande conclusão desses derivações, ou a fetoscopia para hablar, a laser, a válvula de uretra, que é uma derivação vésico-amniótica, são as técnicas antigas, esse é o double pig, você fazer derivação. Eles mexem, dá amniorrex, obstrui, desloca, tem gastrosquise no local da colocação. Então, na verdade, esse é Friedman, Domergue, o Charles Rodek, o próprio... Nós estamos transformando mortalidade em grande morbidade. Elas vão para transplante com 17 anos de idade. Aí o fetólogo não está lá para ver a deteriorização da função urinária daquela criança. Tá? Então, oclusão, migração, erros diagnósticos, eles colocam nas séries muitas derivações, você vai ver, era um Pranibelli, que era só uma flacidez com criptorquidia, uma coisa diferente, 14 em 36 de séries grandes, não eram válvulas de uretras verdadeiras, era só estenose. Tá? Então, o Rodek, que é um dos pais da medicina fetal da Inglaterra antes do Nicolaides, transformou a mortalidade em morbidade. Essa frase ele entrou lá em 2003 na Suíça, falou isso e nós temos que escutar. Tá? Nós temos alta morbidade, insuficiência renal crônica, transplante na adolescência, várias cirurgias, infecções de repetição. Apenas de 23, 5 vão bem, isso é prospectivo. Da equipe da França. Então a gente tá difícil de achar um caso, talvez chegar bem cedo, com 17, 18, com laser e tentar ver mais prematuridade ainda sempre, tá? São dados a longo prazo, ó. Conseguir de 1 a 14, ó. Estenose de uretra 4 em 18, tinha muito prune. Pulmão normal, 50, quase 50% de casos com hipertensão pulmonar primária, devido ao regime de oligoanâmino que passou parte da vida. Oi? Asma, infecção recorrente, apneia do sono, desses 18, mais uns 10% com limitação da atividade diária. Só 45% em função renal normal. Não estou pintando um quadro negro, estou pintando que você pode fazer um paliativo, vou dizer que é curativo. Por isso que um dos nossos maiores princípios é função do órgão a ser tratado ainda preservada. Na espina, você vê que a lesão nervosa já pegou. Na uropatia, o rim também já tem um pouquinho de displasia. É difícil chegar na hora certa, tá? E fazer a coisa realmente valer a pena. Mas dá, tem casos selecionados que a gente faz o programa e dá certo. Mas é muito menos do que a gente tem visto aí no dia a dia. Então, a etiologia é muito heterogênea, tá? Você não tem estudo randomizado publicado, mesmo o único centro no HC não conseguimos você fazer pareamento e ver igual quantos tem de urina, precisava estudar a bioquímica da urina, do pé, ver a situação de ultrassom, pareamento, muito difícil. E tem a mortalidade escondida, né? Nessa nossa sociedade, o Farmer, a Diana Farmer é do MOMS, hein? Depois que elas não tinham começado o MOMS, e da International Fetal Medicine, nos Estados Unidos tem pelo menos 3 óbitos maternos não relatados.
Histerectomia total abdominal desconhecido, porque ninguém vai relatar. E imagine aqui, né? Eu não tenho número, eu não falo que é muito, que é pouco, eu não sei. Tá? Número de prematuridade extrema também desconhecidos, isso é Diana Farmer, da Filadélfia. Número de sepsis materna e morbidade, agora está tendo mais. Então a gente tem um entusiasmo muito e muita cautela. A gente precisa definir critérios de seleção, é óbvio, desenvolver técnica cirúrgica mais efetiva, muita autocólise, muita, talvez essa placenta artificial e útero artificial. Voltamos para a prevenção, que talvez seja o mais legal, né? E eu vou falar pouco de prevenção. Só tem duas maneiras de prevenir malformação fetal. A gente não sabe onde a bomba vai cair. Uma delas é vacinar para a rubéola. E temos o Programa Nacional de Vacinação, tá? E a outra é folato para prevenir defeito neural. Essas duas estão provadas, é pouca coisa que a gente pode fazer. Claro, além de tratar uma sífilis, que é a grande causadora de aborto e displasias pontatas em osso, mas ela não é malformativa, o treponema. A tóxica, a orientação higiênico-dietética, isso é tão importante. Você consegue realmente rastrear com uma boa anamnese, você tem muita coisa. Fez a vacina da rubéola, você tem a toxonegativa, você está evitando o contato. O simples fato da vacina anti-D com 28 semanas nas RH, se não tiver a tipagem do feto. E o ácido fólico, isso é o que a gente pode fazer, é pouco. A imensa maioria das malformações ocorrem em casais e famílias onde você não identifica nenhum fator de risco, é um fato, de 85 a 95. Então, onde dá para prevenir, tem que prevenir. E esse é o quadro que dá para fazer, é isso aqui. Não tem muito, principalmente folato e a vacinação para rubéola e RH. Ai, ai. Eu acho que eu estou quase acabando. Uma outra coisa que eu gosto de falar é para a gente pensar, que são os módulos de difusão do diagnóstico pré-natal. O modelo brasileiro é muito claramente um modelo americano, ou seja, jogo livre de prescrição do ato médico. Você quer pedir ultrassom, você pede, você quer mandar o que você faz. Se é um mulher que for particular, nem precisa nem de receita médica. Então, existe uma incapacidade de impedir uma difusão excessiva ou descontrolada. Não é descontrolado no sentido negativo, é sem ser auditada do que está acontecendo. Tem mais ou menos Estados Unidos e Brasil, são os modelos muito semelhantes, tá? Prescrição livre, do ato médico, e é isso que acontece aqui. Às vezes tem os controles das agências dos planos de saúde, que é o setor B. No SUS a gente consegue particular um pouco, mas o setor B tem aqueles auditores do convênio que vão dizer o que está acontecendo. Ainda assim, a gente não vê trabalhos mostrando se essa jogo livre de prescrição, o que está dando de resultado e quem está pagando a conta do excesso ou das faltas de ato médico. Planificação estatal também exagerada, que a França é altamente deficitária, funciona melhor. E tem o modelo alemão, que eles são sempre mais racionais, a paciente paga um pouco, o Estado paga um pouco. É uma autorregulação negociada dessa profissão médica. Tudo isso entra em jogo nesses casos de obstetrícia e de atendimento à gestante até o período perinatal, tá? Eu trago isso para a gente pensar, de fato o nosso modelo é esse, a parte do SUS que está bem normativo e tudo, então por isso que no HC a gente tem todo cuidado. Nós temos 500 casos por dia operar, nós temos 63 operadas de espina. Tem todo uma auditoria do que está sendo feito, porque o dinheiro é público, é diferente. E os convênios também, mas aqui é ainda um pouco livre. Na verdade, você pode fazer o que você quiser do seu ato médico. O controle não vai vir, ou vem de uma maneira ainda pouco expressiva. Aí eu falei daqueles casos, eu já levantei isso, saí um pouquinho antes da hora, teria que ser agora no final, mas eu já falei, desculpe se ficou um pouco fora da ordem. E eu queria agradecer, porque eu já tomei o tempo de vocês, uns 45, 50 minutos praticamente. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Agradeço mesmo. Pela bela apresentação, experiente, vivido, tem o dom da docência, fala corretamente, dentro do espírito acadêmico e científico, né? Que é o que nos resguarda como médico, que nos dá, portanto, a retaguarda e a vanguarda das ações clínicas e cirúrgicas diante da medicina, né? Esse seu material vai ficar arquivado aí, então, no nosso site da Ação Médica, para que a gente possa acessar mais algumas vezes e aprender sempre com a sua apresentação. Obrigado, professor. Forte abraço. Até a próxima. Obrigado.